Você já se perguntou sobre uma batalha celestial que transcende o nosso mundo? Uma batalha onde os anjos se enfrentam e uma arma divina desempenha um papel fundamental. Imagine Miguel, o arcanjo, empunhando uma espada forjada pelo próprio Deus, não apenas uma arma, mas a chave para compreender o eterno conflito entre o bem e o mal. E se esta espada celestial guardar segredos que possam mudar a forma como vemos a realidade? Hoje estamos desvendando essas verdades profundas, escondidas nas profundezas da profecia bíblica. Se você sentir aquela centelha de curiosidade e entusiasmo, não se esqueça de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você é ou como Jesus fez milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus está com você e que Ele o abençoe abundantemente. Na vasta tapeçaria da guerra celestial, poucas figuras se destacam tão proeminentemente quanto Miguel, o arcanjo. Sua presença ressoa em qualquer pessoa que se aprofunde nas narrativas de batalhas espirituais que ecoam nas Escrituras. Michael é mais do que apenas uma figura. Ele serve como um farol de esperança e poder contra as forças invasoras das trevas. Como guerreiro da luz do céu, o papel de Michael é formidável e reconfortante, incorporando o poder divino e a justiça dos céus e oferecendo segurança na luta eterna entre o bem e o mal. De acordo com a tradição bíblica, o significado de Miguel é multifacetado. Em essência, ele é o líder celestial das hostes celestiais, encarregado de liderar a batalha contra Satanás e seus asseclas. O livro do Apocalipse o coloca neste papel épico, descrevendo o famoso confronto cósmico, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Apocalipse 12, 7. Esta batalha não é apenas um evento envolto em história mítica, mas sim uma representação de uma guerra espiritual em curso. As ações de Miguel são um testemunho da sua vigilância e firmeza duradouras como defensor da ordem divina. Uma exploração mais profunda de Miguel deve reconhecer o seu título, Arcanjo. Isto denota sua preeminência entre os anjos, significando liderança e autoridade. A posição de arcanjo implica uma criatura de imenso poder e responsabilidade suprema. No entanto, o que torna Miguel distinto não é apenas o seu poder, mas o seu compromisso inabalável em manifestar a justiça divina. Seu principal dever é executar a justiça de Deus e manter o equilíbrio celestial, lutando contra forças que de outra forma mergulhariam a criação na corrupção e no caos. Nas Escrituras, os encontros de Miguel com adversários manifestam o seu papel como guardião. Um exemplo esclarecedor vem do livro de Daniel, onde Miguel é retratado como protetor de Israel. Durante uma visão profética, Daniel clama por compreensão sobre o tormento futuro de seu povo, e é Miguel quem intervém, ressaltando sua natureza protetora. Daniel 10, 13. Este vislumbre destaca não apenas sua habilidade marcial, mas também sua vigilância protetora, sempre pronta para defender os fiéis. A importância de Miguel nas narrativas espirituais e teológicas é profunda. Como executor da justiça divina, a sua existência garante que as trevas nunca terão reinado livre, proporcionando tutela sobre aqueles que procuram a luz. Além disso, nas tradições católicas e cristãs, Miguel é frequentemente invocado para proteção e orientação, encarnado em orações que procuram a sua intervenção contra as forças da malícia e da incompreensão. No entanto, a figura de Miguel transcende as narrativas tradicionais, misturando heroísmo com simbolismos espirituais que ressoam profundamente nos fiéis. De uma perspectiva mística, Miguel representa a luz inabalável da verdade, atravessando as sombras e as ilusões que o adversário tece. Na guerra espiritual, compreender o simbolismo de Miguel como o guerreiro da luz encoraja os crentes a permanecerem firmes e inflexíveis, permanecendo firmes contra o engano e abraçando toda a armadura de Deus, referenciado em Efésios 6, 11, 17. Este conceito de armamento espiritual alinha-se perfeitamente com o papel de Micael. Sua lendária espada, símbolo da justiça e pureza divina, reflete um tema mais amplo que será explorado no segmento narrativo seguinte.
Esta espada celestial representa mais do que uma mera arma. Significa um compromisso com a verdade, eliminando a falsidade e protegendo aqueles que estão sob a asa celestial de Miguel. Nos círculos espirituais, invocar Miguel não significa apenas invocar um guerreiro celestial para se defender dos males externos, mas também um ato interno de capacitação, uma invocação de coragem e firmeza nas adversidades da vida. Seu exemplo acena aos crentes para imitarem suas virtudes de fidelidade, coragem e devoção inabalável à justiça. Compreender Miguel como um guerreiro da luz incentiva uma afirmação mais profunda da fé, destacando a necessidade de vigilância espiritual e ética. Nas lutas espirituais diárias, relembrar a batalha incessante de Miguel contra as forças malévolas inspira os crentes a guardarem os seus corações e mentes contra o engano e a tentação, promovendo a resiliência interior. Em essência, Miguel Arcanjo serve não apenas como personagem de lendas distantes, mas como uma inspiração poderosa e sempre relevante. Seu personagem ressalta a verdade de que no cosmo espiritual a luz triunfa sobre as trevas e que a justiça divina, embora às vezes imperceptivelmente lenta, é implacável e invencível. Ele lembra a todos os crentes que eles não estão sozinhos em suas lutas. Os reinos celestiais estão ao lado deles, ordenando-lhes que se elevem com coragem e convicção em direção à luz eterna. A ideia de armamento celestial e seu papel na guerra espiritual apresenta um dos temas mais intrigantes da narrativa bíblica. Particularmente cativante é a noção da espada celestial, frequentemente associada ao arcanjo Miguel, que é, em algumas crenças, forjada pelo fogo divino. A discussão em torno da espada de Miguel oscila entre a sua potencial existência literal e a sua natureza simbólica. O conceito de armamento divino não é raro nas Escrituras, e Efésios 6,17 descreve notavelmente a espada do Espírito, uma representação simbólica da palavra de Deus, uma arma poderosa na luta contra as trevas espirituais. Ao explorar a espada celestial, primeiro olhamos para o muito admirado guardião do céu, Michael. Como discutimos anteriormente, Miguel é retratado nas Escrituras como uma figura significativa na batalha contra Satanás e suas forças. O reforço do seu papel em Apocalipse 12:7, onde Miguel e os seus anjos travam uma guerra contra o dragão, posiciona Miguel como um guerreiro com uma ligação intrínseca ao poder divino. Esta noção levanta a questão: existe uma espada literal empunhada por Michael, ou isto representa algo maior, possivelmente imensurável? A imagem de uma lâmina divina, cortada do fogo celestial, é evocativa e exige reflexão. A espada celestial pode ser descrita como uma arma divina literal, brilhando com fúria justa, representando o poder ilimitado de Deus. Para compreender verdadeiramente a vastidão deste conceito, contudo, devemos nos aprofundar ainda mais na tradição bíblica, já no relato do Éden em Gênesis 3:24. Aqui, Adão e Eva são exilados do paraíso, e um anjo equipado com uma espada flamejante fica de guarda na árvore da vida. A espada flamejante, assim como a de Michael, parece controlar um poder além da compreensão humana. Estas referências ao armamento celestial estendem-se por toda a história bíblica. Nessas representações lendárias, as espadas traduzidas como flamejantes não são meros instrumentos de guerra, mas manifestações de proteção e justiça divinas, servindo a propósitos que vão além do golpe com força. Eles simbolizam a natureza protegida da sabedoria e pureza divinas, alcançáveis somente por meio da retidão e da fé. A espada, sem dúvida, representa uma barreira contra a maldade e um canal para a autoridade divina, ostensivamente reforçada através de hostes angélicas. Ao considerar o papel de Miguel em Apocalipse 19:11-16, onde Cristo e os exércitos celestiais são retratados em magnífica vitória sobre o mal, Miguel não é especificamente mencionado, mas a sua presumível presença é profunda. É concebível que a espada celestial seja metafórica, fundindo-se com a narrativa da palavra de Deus, o poder subjacente que concede a vitória sobre Satanás.
A poderosa espada, portanto, incorpora a verdade divina, uma arma fundamental usada na batalha final da guerra espiritual. O armamento divino que vemos, tanto literal como simbólico, está profundamente enraizado no simbolismo espiritual. Significa não apenas defesa, mas o triunfo abrangente da luz sobre as trevas. Miguel, ao empunhar esta espada, exerce fé, esperança e justiça. Essas virtudes são talvez a essência do fogo divino com o qual sua espada é forjada. A espada celestial torna-se emblemática do armamento do próprio crente, nas batalhas espirituais enfrentadas diariamente. Assim como Efésios fala da espada do Espírito com reverência, mantendo-a como a palavra de Deus, nós também somos chamados a compreender a riqueza da verdade divina como os nossos braços contra as sombras invasoras. Compreender a espada celestial, portanto, exige que não apenas olhemos para a imagem de uma espada, mas também para a natureza daquilo que ela representa. Seja literal ou simbólico, é um ícone principal da luta sem fim entre o bem e o mal, enfatizando o papel da convicção apoiada por Deus e do cumprimento da justiça de Deus. À medida que os capítulos destes confrontos épicos se desenrolam, torna-se evidente que o verdadeiro espetáculo não é a espada em si, mas a resolução inabalável que paira sobre os reinos celestiais, uma resolução espelhada por aqueles que procuram a divindade no meio da turbulência, guiados pela verdade gravada nos seus corações. A espada celestial, seja forjada pelo fogo ou pelo Espírito Divino, é tão difundida quanto as lutas que enfrentamos e tão profunda quanto as vitórias que buscamos por meio da fé. No desenrolar do drama cósmico que se passa nas páginas do Apocalipse, há uma cena de profunda intensidade que cativa a imaginação e emociona a alma. Apocalipse 12, 7, 9 oferece um relato vívido de um confronto celestial, um confronto não apenas de seres, mas de forças eternas do bem e do mal. E houve guerra no céu, diz. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Esta não é uma batalha comum. É um conflito crucial que ecoa nos anais do tempo e impacta a nossa compreensão da guerra espiritual, tanto naquela época como agora. Miguel, o arcanjo, muitas vezes visto como a personificação do poder militar divino, surge como o herói nesta batalha celestial. Dotado não apenas de poder celestial, mas também imbuído de autoridade divina, sua presença aqui é essencial. O texto nos diz que o dragão e seus anjos lutaram. Mas eles não eram páreo para Michael, que, apoiado pela hoste celestial, os subjugou. Este momento marca a derrota do dragão e vemos o antagonista expulso dos reinos celestiais. O dragão derrotado, mais tarde identificado como aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, é lançado ao chão, junto com seus seguidores, ecoando a queda que Jesus menciona em Lucas 10, 18. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A expulsão de Satanás do céu não é apenas uma história de glórias passadas, mas ressoa com profundas implicações para a compreensão da natureza do mal e de como ele opera hoje. A guerra no céu pode ser vista como a metáfora espiritual definitiva, destacando uma guerra invisível em curso que afeta todos os crentes. Reflete uma tensão que existe entre as forças da luz e das trevas, um lembrete de que a batalha ainda continua, não nos reinos celestiais, mas na terra e dentro do coração humano. A imagem da batalha nos traz de volta a arma de Miguel, discutida no capítulo anterior, enquanto ele empunha uma espada, potencialmente simbólica do julgamento e da verdade divinos. A relação entre a espada de Miguel e a guerra espiritual não pode ser negligenciada. Alguns estudiosos bíblicos e teólogos sugerem que a espada de Miguel é emblemática da própria verdade, semelhante ao que Efésios 6 e 17 descreve como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a verdade é a nossa arma definitiva contra as mentiras e enganos de Satanás, então a espada representa a nossa necessidade de sabedoria e orientação divina nas batalhas espirituais de hoje. Embora a narrativa do Apocalipse cative pelo seu drama divino, ela serve um propósito maior: preparar os fiéis
Desafia-nos a compreender o nosso papel nesta saga que se desenrola, a permanecer firmes e a resistir à influência do mal, não através da nossa força, mas confiando na verdade e no poder de Deus. A armadura espiritual descrita por Paulo, em Efésios, que inclui o capacete da salvação e a couraça da justiça, serve como um guia prático para os crentes, demonstrando como devem armar-se contra o engano espiritual num mundo caído. No nosso contexto moderno, a noção de guerra espiritual muitas vezes parece distante, envolta na linguagem da antiguidade. No entanto, em muitos aspectos, a humanidade ainda enfrenta batalhas que são inatamente espirituais na sua essência, conflitos que transcendem as meras lutas mundanas e tocam os nossos medos, aspirações e sistemas de crenças mais profundos. Quer se trate da superação do vício pessoal, da injustiça social ou daqueles poderes invisíveis que obscurecem a luz da verdade, a relevância da vitória celestial de Miguel oferece a garantia de que o mal não é apenas derrotável, mas também destinado à derrota. Os crentes de hoje são encorajados a lembrar, enquanto navegam pelas complexidades da vida, que a luta não é apenas contra a carne e o sangue. O nosso conflito, profundo e intangível, está enraizado em domínios invisíveis, mas os seus efeitos são profundamente sentidos. Ao permanecerem firmes na fé, armados com a verdade divina e confiando na força de Deus, os indivíduos hoje participam nesta narrativa cósmica, reforçando o seu papel no triunfo do bem sobre o mal. Ao considerarmos a mensagem do Apocalipse à luz das realidades espirituais atuais, a vitória sobre Satanás no céu inspira confiança e determinação. Serve como um lembrete de que a plena consumação do reino de Deus está assegurada, com o mal finalmente esmagado sob a autoridade divina. No entanto, a jornada até lá exige vigilância, sabedoria e um compromisso inabalável de viver na luz da verdade de Deus. Através desta luta cósmica, os crentes discernem a sua chamada para serem agentes de mudança, reflexos do amor de Deus e portadores da sua verdade, num mundo que clama pela redenção. A profecia da batalha final, conforme apresentada em Daniel 12:1, apresenta um quadro vívido de conflito celestial e terrestre, onde Miguel, o grande príncipe, permanece como sentinela sobre o seu povo. Esta passagem desperta a curiosidade sobre o papel potencial de Miguel nos acontecimentos escatológicos descritos, tanto no Armagedon como em Apocalipse 20. O cenário desenrola-se como uma grande narrativa de luta cósmica, fé e justiça divina, atraindo-nos para um futuro onde as fronteiras entre o terreno e o divino se confundem dramaticamente. Em Daniel 12:1, Miguel é retratado como um protetor, um guerreiro designado para defender e libertar os fiéis de uma tribulação sem precedentes. Isto o retrata não apenas como um anjo da guarda, mas também sugere um papel muito mais grandioso e significativo, potencialmente alinhado com os eventos climáticos do Armagedon. Esta profecia ressoa com uma sensação de confronto iminente, sugerindo que a participação de Michael transcende a mera defesa, tornando-se um elemento central na narrativa da guerra celestial. Apocalipse 20 fala do confronto final entre o bem e o mal, sublinhando o culminar da libertação temporária de Satanás e a sua derrota final. Aqui, o foco está na espada simbólica e possivelmente tangível de Miguel, empunhada como um instrumento de julgamento divino. Esta espada não é apenas uma arma de guerra, mas uma metáfora para a penetrante verdade da palavra e autoridade de Deus. Simboliza uma justiça que elimina o engano e o caos, restaurando a ordem divina. As intervenções de Miguel ao longo da profecia bíblica ecoam uma ligação com a segunda vinda de Cristo. Embora Cristo seja o Redentor e Conquistador final, Miguel permanece como seu lugar-tenente celestial, executando decretos divinos que preparam o cenário para o retorno do Messias. Este papel complementar destaca uma complexa tapeçaria de hierarquia espiritual e cooperação celestial, que precede e apoia o regresso final de Cristo para estabelecer a paz e a justiça eternas. A imagem de Miguel ressuscitando no fim profético dos tempos levanta questões sobre a natureza da sua capacitação e envolvimento na narrativa apocalíptica.
A sua ascensão não se trata apenas de força no combate, mas incorpora resiliência espiritual e autoridade que actuam como um farol de proteção para aqueles que permanecem firmes na sua fé no meio do caos. Esta imagem reforça a esperança dos fiéis, encorajando a perseverança apesar da escuridão que se aproxima. O significado simbólico da espada de Miguel, mostrada como uma ferramenta divina de julgamento, sugere uma camada de interpretação quanto ao seu propósito. Não é apenas uma espada de defesa, mas uma espada de julgamento criterioso que traz clareza, separa a verdade das mentiras e, por fim, executa o veredicto final de Deus sobre a criação. Este instrumento serve para lembrar a todos os crentes o potente poder da verdade e da justiça, reforçado através de intervenções divinas nas narrativas históricas e futuras. Além disso, a antecipação do papel de Michael fala ao tema mais amplo da guerra espiritual dentro da nossa realidade presente. As batalhas e conflitos enfrentados interna e externamente pelos indivíduos refletem as grandes lutas celestiais. A própria presença de Miguel como protector estende-se para além dos limites da profecia bíblica, chegando aos corações dos crentes, simbolizando a luta contínua na vida espiritual de hoje, onde a intervenção divina ajuda aqueles que procuram a verdade e a justiça nas suas batalhas pessoais. A profecia da batalha final, com o seu foco em Miguel, torna-se assim um reflexo da dinâmica espiritual contínua em jogo no nosso mundo e uma garantia do envolvimento divino na restauração da justiça. É um chamado para nos prepararmos, abraçarmos a fé e reconhecermos os aliados espirituais ao nosso lado, como Miguel, travando batalhas invisíveis que eventualmente culminarão nos momentos profetizados de verdade e resolução. Ao contemplar o possível ressurgimento de Michael, surge a interação entre o tempo divino e a prontidão humana. Seu papel pontua uma linha do tempo divina onde a preparação espiritual se torna fundamental para os crentes. A antecipação de intervenções sobrenaturais ordena aos fiéis que permaneçam vigilantes, abraçando as disciplinas espirituais de oração, reflexão e adesão aos ensinamentos de Deus, como caminhos pavimentados pela luz vitoriosa de agentes celestiais, como Miguel, que guiam a humanidade através das sombras profetizadas em direção ao dia eterno.